Nesta videoaula, eu quero tratar dos conceitos de governo, governabilidade e governança. Esta exposição será feita com base num verbete escrito pelo professor Renato Lessa. Verbete este que está em um livro específico da área de políticas públicas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que distinguir governo de Estado. Estado, segundo o professor Renato Lessa, é algo mais permanente e confunde-se com a noção de identidade de um povo. O Estado é uma noção, portanto, que se perpetua ao longo do tempo. E o Estado remete à totalidade do espaço público. Então, o governo é apenas uma parte do que nós chamamos de Estado. Então, o governo diz respeito à dimensão executiva dos poderes públicos. Então, o governo é aquela parte do Estado que controla, é verdade, uma gama muito grande, né, de recursos, de órgãos, de instituições, mas ele diz respeito principalmente a dimensão executiva dos poderes públicos. Então, diz respeito a um corpo que comanda o conjunto da sociedade no âmbito de determinada ordem estatal. Mas o governo em si, ele é apenas uma parte da ordem estatal. Ele diz respeito à chamada dimensão executiva do Estado. A legitimação da autoridade do governo vem aí de duas esferas. Primeiro, a fonte originária dos governos é a soberania popular, expressa por meio da Constituição e da manifestação dos eleitores. Então, a constituição do governo depende das eleições, depende da manifestação das preferências, dos desejos, dos interesses dos eleitores. Isso por um lado. Então, a legitimidade do governo vem dessa esfera eleitoral, digamos assim. E, por outro lado, o governo, a sua legitimidade, a sua autoridade, decorre também de seu desempenho na condução de políticas públicas. Então, quanto melhor, né, planejado, formulado e executado o conjunto de políticas públicas, tanto maior a garantia, né? Isso garante a autoridade e a própria legitimação do governo. Então, se trata aqui do desempenho, né, do governo em relação à formulação e implementação de políticas públicas. Então, quanto melhor a organização das políticas públicas, mais legítimo, mais autoridade terá o governo. Daí a importância, né, dessa seara das políticas públicas para a própria constituição e manutenção do governo. Além disso, também, e está nessa mesma esfera aqui, né, o governo, além do desempenho na condução de políticas públicas, também depende, né, da própria obediência, né, pelos cidadãos dos valores e normas expressos no enquadramento constitucional. Então, para que o cidadão, né, obedeça às normas, às regras, os valores constitucionais, isso também é importante que haja um bom desempenho na formulação e implementação das políticas públicas. Em outras palavras, né, falando um português bem claro, né, o Estado precisa resolver os problemas, as carências, né, do próprio cidadão. Ele precisa dar resposta. Né? E a esfera que está mais preparada para dar resposta, porque detém uma série de instrumentos, esta esfera é o governo. É o governo, né, é a esfera estatal mais preparada, mais voltada mesmo para dar respostas aos problemas vivenciados pelos cidadãos. Então, os cidadãos escolhem o governo,
e o governo precisa dar respostas para os problemas dos cidadãos. Para isso, ele tem que formular e implementar de forma condizente as chamadas políticas públicas. São colocados limites, né, ao próprio governo. Esses limites eles são estabelecidos, primeiro, pelos demais poderes públicos, né, no caso, o judiciário e o legislativo, né, eles estão colocando sempre limites, né, ao governo, ao poder executivo, né, chamemos assim. O poder executivo não pode agir de forma discricionária, forma da lei, né? Ele tem que respeitar tanto a lei, que é formulada pelo legislativo, quanto as determinações do judiciário, que devem ser tomadas também com base na lei. E o governo também encontra certos limites no âmbito da sociedade civil, né? Então, é comum que há determinadas, né, medidas tomadas pelo governo haja certa reação da sociedade civil, né, da mídia, dos sindicatos, enfim, mesmo de sindicatos tanto dos trabalhadores quanto patronais, enfim, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação Brasileira de Imprensa, enfim, são todos, das próprias ONGs, dos movimentos sociais, são todos órgãos, né, da chamada, ou atores, né, da chamada sociedade civil, que reagem contra uma série, né, de determinações do governo e que, portanto, atuam para colocar certos limites na atuação do governo ou, como vocês queiram, né, do poder executivo. Estados contemporâneos, né? Há nos chamados estados contemporâneos, na atualidade, uma superposição de poderes. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o poder executivo possui prerrogativas que permitem o exercício da atividade legislativa. Exemplo, medida provisória. Então, no Brasil, o poder executivo, no caso o presidente da República, que é o chefe do poder executivo, ele tem a prerrogativa das medidas provisórias, né? Que é um instrumento que ao ser implementado, ele tem força de lei, né? Então, aqui é apenas um exemplo, né, da sobreposição de funções entre os poderes. Quem deve elaborar a lei é o poder legislativo. No entanto, o poder executivo tem um instrumento, na verdade existem outros, né, como o poder de decreto, por exemplo, que não é lei, mas tem força de lei, né, produz efeitos na realidade como se lei fosse. Então, é um exemplo de sobreposição, né, de poderes, né, sem falar, né, que o poder executivo no Brasil ele tem o poder de agenda, então ele envia, né, projetos de lei para o Congresso, e os números mostram, né, que a maior parte dos projetos de lei que viram lei são de interesse, são projetos enviados ao Congresso pelo Poder Executivo. Então fica claro aqui, o Poder Executivo, né, ele está assumindo, ele assume, né, muitas vezes funções legislativas. Então aqui temos um problema bastante complexo e que remete a essa questão da superposição de poderes. E tem também um problema, uma questão muito atual, né, hoje em dia, que é a da judicialização da política. Então, ações do Poder Judiciário acarretam implicações para o governo e para o legislativo. Então, é cada vez mais comum, e aqui nós temos uma série de implicações, o judiciário ele intervém em questões do poder executivo, ou seja, do governo, e do poder legislativo. Então, há uma tendência no sistema atual à chamada judicialização da política, que é o judiciário que deveria apenas interpretar as normas existentes, mas ele termina intervindo, né, em questões dos outros poderes. Então, aqui você tem mais um exemplo de
superposição de poderes, né? O que aponta aí para a complexidade vivenciada atualmente. Bom, o governo, né, ele é aquele órgão, né, que tem como fundamento último, né, a possibilidade do uso da força. Né? É claro que o governo, né, numa ordem democrática, no chamado Estado Democrático de Direito, ele só pode usar da força física dentro da lei, dentro da Constituição, né, mas ele tem sim essa prerrogativa do uso da força, inclusive para desbaratar, né, manifestações contra ele próprio. Né? Ele pode, entre aspas, né, usar da força física, né, para tal. Então, ele tem esse fundamento, tem essa prerrogativa. E outra também característica do governo é a proliferação da burocracia. Então, o governo ele controla e ele depende, né, da chamada burocracia. Então, é uma infinidade, né, de funcionários, digamos assim, do Estado, controlados pelo governo. Embora, né, se for o caso, a gente pode até discutir em uma outra oportunidade, a burocracia também tem uma série de prerrogativas. Né? Ela também é um ator político importante. No passado, pensava-se que a burocracia, né, a administração, não fazia política, mas está cada vez mais claro que a burocracia ela também faz política, também é um ator político importante. E às vezes a burocracia ela é utilizada, né, pelo governo para concretizar os seus intentos, mas ela também atua contra o próprio governo. Né? Enfim, normalmente a burocracia ela é caracterizada por um conjunto, né, de funcionários que não são eleitos. Né? Eles são concursados, têm estabilidade, embora tudo isso esteja em discussão no Brasil atual. Né? Enfim, então é um ator político também importante por conta das suas características, né? De uma burocracia, digamos assim, weberiana. Mas, enfim, então uma outra característica importante atual é a da proliferação da própria burocracia, da administração, né, e da burocracia como um ator político. Bom, diante disso, né, a gente sabe que, principalmente a partir dos anos 80, mas mais ainda nos anos 90, houve a chamada reforma do Estado, né, quer dizer, uma tentativa de enxugar o Estado e principalmente a administração pública. Né? Então, o Brasil passou por um processo, né, de privatizações, né, de criação de agências reguladoras, né, de transferência, né, de atribuições públicas para entes privadas. Né? Então, tivemos, nos anos 90, uma onda neoliberal. Atualmente, estamos tendo uma outra onda neoliberal, né, que defende privatizações, terceirizações, publicizações, né, que é você passar setores como educação, saúde, né, para organizações sociais, que são, de qualquer forma, né, organizações que vão administrar hospitais, escolas, né, e uma série de serviços públicos. Né? Então, tudo isso está dentro, né, dessa ideia do gerencialismo, né, que com certeza todo mundo que estuda políticas públicas e administração pública em especial já ouviu falar em gerencialismo, né, que, entre outras coisas, no que diz respeito à administração pública, implica em transferir para o mercado ou para a sociedade civil uma série de serviços públicos, mesmo na área de educação, saúde, transporte e outros. Né? Então, a captura de partes expressivas do espaço público pelo setor privado. Então, como já dito, né, vem ocorrendo a privatização, a terceirização, a publicização, ou seja, o encolhimento cada vez maior, né, do espaço público e, portanto, o controle, né, de parcelas grandes, né, do espaço público pelo setor privado. Resumindo, né, privatização, terceirização e publicização.
O desafio atual, né, segundo o autor, né, o Lessa, compreender a relação entre governo e as entidades e atores que não foram eleitos. Então, é o tema da própria burocracia, né? A burocracia não foi eleita, né, mas ela exerce uma influência importante. O judiciário é um poder não eleito, mas a gente está diante aí desses processos de judicialização da política. Então, quem controla o judiciário? Né? Deveria ser a própria sociedade, né? Mas isso não vem ocorrendo. Então, é produzido um desequilíbrio. É muito poder, né, nas mãos de um único ator, né? No caso, o judiciário. Além disso, você tem a influência, né, junto ao Estado de lobbies, de ONGs, né, de uma série de instituições que muitas vezes ajudam, mas muitas vezes também desvirtuam, né, o processo democrático. Enfim, então, compreender a relação entre governo e as entidades e atores que não foram eleitos, né, que, portanto, não são controlados pela sociedade, é um tema bastante atual. Agora vamos tratar da questão da governabilidade, né? Então, segundo o Lessa, a governabilidade está no âmbito aí da sustentação política do governo, né? Então, ele diz que a própria governabilidade se refere às condições de sustentabilidade dos governos, tanto no campo político parlamentar como no da sua legitimidade em termos mais amplos, né? Então, o governo ele precisa ter governabilidade, ele precisa ter apoio político. Junto ao legislativo, ele precisa ter uma base de apoio, né? Os partidos precisam apoiar o governo para que o governo tenha, né, a aprovação das suas políticas públicas, né, inclusive, mas o governo também precisa do apoio junto, por exemplo, à sociedade, às entidades de classe, aos sindicatos, né? Quer dizer, não cabe ao governo, né, instituir o conflito, ele precisa do consenso, ele precisa ter o apoio da sociedade nos mais variados âmbitos para implantar o quê? As suas políticas públicas. Senão, a situação, ao invés de ser uma situação de consenso, passa a ser uma situação de conflito, né, de perda de governabilidade. Então, o conceito de governabilidade está no âmbito aí do político, né, do apoio político, né, não só o político parlamentar, político institucional, mas também o apoio político ao governo por parte da sociedade. Já a questão da governança, ela diz respeito mais à capacidade, né, do governo de gestar as políticas públicas, né? Quer dizer, então diz respeito aos recursos que podem ser financeiros, que podem ser de pessoal, que o governo possui para implementar as políticas públicas. Então, o Lessa diz, a governança associada à capacidade de gestão das políticas públicas do governo e do controle sobre seus efeitos. Né? Então, inclui aspectos tais como formato político institucional dos processos decisórios, então, como que as instituições se organizam para formular e implantar as políticas públicas. E também o tratamento das interações entre setor público e privado. Quer dizer, é importante que haja, para a formulação e principalmente para a implementação de políticas públicas, uma interação entre setores públicos, setor público e setores privados, né? Porque boa parte, como já dito, das políticas públicas serão influenciadas pelo setor privado, pela sociedade, e serão muitas vezes até executadas, né, por atores privados. E os mecanismos de financiamento dos programas de governo, e o impacto e alcance dos mesmos. Ou seja, no que diz respeito à governança, o governo precisa também ter recursos financeiros para, né, implementar as suas políticas públicas. E precisa também ter pessoal, ter gente qualificada. É o caso aí dos funcionários públicos, dos burocratas, no bom sentido, né? Quer dizer, o Brasil precisa de funcionários públicos para implementar
as políticas públicas. Então, tanto as questões financeiras, institucionais, quanto de pessoal, faz parte aí da governança. O governo ele pode até ter o apoio político da sociedade, né? Ele pode ter a governabilidade, mas se ele não tiver a governança, que são os recursos para implantar as políticas públicas, isso no limite compromete até mesmo a governabilidade. E se ele tem a governabilidade, melhor dizendo, a governança, né, tem recursos, mas não tem apoio político junto ao sistema político e à sociedade, ele também coloca em xeque a própria governança. Enfim, então, governabilidade e governança no âmbito aí da administração pública e das políticas públicas são dois conceitos importantíssimos. É como se fossem as duas faces da mesma moeda. Só que a governabilidade diz respeito ao apoio político e a governança diz respeito mais aos recursos para a implantação de políticas públicas. Então, o Lessa termina aí dizendo: a governabilidade refere-se às condições de sustentabilidade política e social dos governos, né? Base para a operação regular de seus mecanismos de governança. Então, é fundamental que haja governabilidade, apoio político, para que haja, né, governança, para que a governança se sustente. Então, eu vou parar por aqui, mas só frisando mais uma vez, governabilidade e governança são, né, dois conceitos entrelaçados. Um diz mais respeito às questões políticas, que é a governabilidade, o outro diz respeito aos recursos e à existência, né, de um quadro de funcionários qualificados e uma organização institucional também bem postada para a formulação e a implementação de políticas públicas. Muito obrigado e até breve.